Está muito doente também, só. Irmão João e tal. Eu lutei com esta mensagem hoje. Eu não sabia bem se era a mensagem que Deus tinha para nós hoje, porque é um pouco, vamos dizer assim, é o que nós precisamos de ouvir. Às vezes nós pensamos que é um pouco pesado, mas é o que nós precisamos de ouvir. E, em facto, quando eu estava viajando para cá, eu estava ouvindo um pastor na rádio e ele confirmou, ele não está falando a mesma coisa, mas confirmou que a mensagem de Deus é que nós precisamos de ouvir. Ele tocou em umas coisas também que nós temos aqui. E eu intitulei esta mensagem Não há assentos baratos. Não há assentos baratos. É qualquer lugar que você for para um teatro ou um jogo de bola, não há lugares baratos. Deixa-me dar umas ideias. No dia 11 de fevereiro, milhões de americanos e talvez pelo mundo fora vão assistir ao Kansas City Chiefs enfrentar o San Francisco 49ers no jogo que nós conhecemos, o Super Bowl, em Las Vegas. E mesmo que alguns não sejam adeptos ao futebol, há algo no Super Bowl que todos gostam de ver. Eu fiquei curioso, quanto é que custaria para ir ver o jogo? E depois de alguns momentos de pesquisa, descobri que não existem lugares baratos para o Super Bowl. E antes dos irmãos dizerem, ouve até ao fim, ok? A partir de 1 de fevereiro, há apenas um gabinete de luxo com capacidade de 32 pessoas. Eles fazem as festas, fazem aqueles Paris, aquelas festas lá, né? Apenas um está disponível e custa cerca de 3 milhões de dólares e está sujeito a aumentar. Além disso, só há 2 cabines que ainda estão abertas. É o que eles chamam de cabines premium, cabines boas, confortáveis, que está correndo a 200 mil dólares por cada uma. Eu fiquei a pensar, ok, então, este é para os ricos. E os pobrezinhos como nós? Temos aqueles bancos à chuva, não é? Temos aqueles cadinhos à chuva. Eu procurei um pouquinho mais. Não, os irmãos sabem que, por exemplo, o estádio do futebol tem aqueles níveis, né? Tem um nível em baixo, depois no meio, depois em cima. E conforme o nível que está, tem um preço diferente. O nível de 300, que é lá em cima, onde os jogadores são assim neste tamanho, está correndo por 5.508 dólares. No meio, que é o nível 200, que é no meio, está correndo por 6.174 dólares. E embaixo, perto dos jogadores, todos querem aqueles bancos, não é verdade? Está correndo a 6.757 dólares. E ao nível de cabines, aqueles lugares que eles têm em cima, estão vendo pelo vidro, está correndo a 35.018 dólares cada um. Só você agora sabe porque é que eles ganham milhões de dólares para jogar a bola. Se você quiser assistir também uma produção do Broadway, vai custar entre 20 e 175 dólares. Talvez mais conforme os assentos. Mas se você quiser vir um jogo do hockey do Bruins, aqui em Boston, não esquece de Bruins, não é verdade? Se você for lá com a sua família, você espera gastar 300 a 400 dólares e não inclui o estacionamento. Não há lugares baratos. Não há assentos baratos. Mas, com isto em mente, nós vamos ver o texto em Marcos capítulo 8, os versículos 34 a 38. Esta é uma mensagem de 2 semanas. Não vamos acabar hoje,
continuamos para a semana. Só se você gosta de tirar nota, não perca as notas, que é para depois poder aumentar. Não há assentos baratos. Jesus quer nos ensinar esta manhã a mesma coisa sobre o ser seu seguidor. Ele quer que saibamos que não existem assentos baratos em seu serviço. Então, esta manhã, não se preocupe com quem está ao seu lado, com o que alguém está vestindo, onde alguém está sentado, mas concentre-se em você mesmo e ouça a palavra de Deus. Porque eu acho que foi isso que nós viemos aqui, não foi verdade? Amém. Praise God. Vamos ler o texto então em Marcos 8, 34, 38. Diz assim a palavra do Senhor. Se podemos ficar de pé mais uma vez em reverência à palavra de Deus. Então ele chamou a si a multidão junto com os seus discípulos e disse: quem quiser ser meu discípulo, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas quem perder a sua vida por minha causa e pelo Evangelho, salvá-la-á. De que adianta alguém ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que pode alguém dar em troca da sua alma? Se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, nesta geração adúltera e pecadora, o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu Pai com os seus anjos. Pai, abençoa a tua palavra, Senhor. Ensina-nos esta manhã. Poderes sentar. Jesus acabou de revelar a sua identidade aos seus discípulos. Ele acabou de dizer-lhes que deveria morrer pelos seus pecados na cruz. Ele acabou de destruir todas as noções e sonhos que eles tinham a respeito do Messias. Assim que esta informação é divulgada, Jesus chama seus discípulos para se aproximarem dele. Ele também chama as multidões para se reunirem perto de onde possam ouvir. E então Jesus começa a falar e a ensinar. Quando Jesus queria falar pessoalmente com os discípulos, ele levava-os à parte. Mas quando ele queria falar com os discípulos, mas queria que todos compreendessem o que ele estava dizendo, então ele falava em público aos discípulos com a multidão à roda. E é neste contexto que ele começa a falar e a ensinar. Ao fazê-lo, Jesus diz à multidão reunida que há um alto preço associado a ser seu seguidor. As palavras de Jesus nestes versículos causam um forte golpe pessoal na maneira que o povo pensava, e em nós, nesta manhã também, meus amados, de ter uma forma fácil de cristianismo. Uma religião agradável, que é o que está sendo passado como cristianismo hoje. Muitos acreditam que podem ter Jesus e o mundo também. Muitos acreditam que podem afirmar ser seguidores de Cristo enquanto vivem as suas vidas como bem entendem. Jesus nos deixa saber que em termos claros, que tais noções são totalmente falsas. Se uma pessoa pretende ser seguidor de Jesus Cristo, há um preço a pagar. Esta passagem deixa claro que não existem lugares baratos para os seguidores do Senhor Jesus Cristo. Eu quero mostrar-lhes o que Jesus tem a dizer sobre a questão de ser seu seguidor ou ser seu discípulo. Nestes versículos, Jesus compartilha um padrão. Jesus compartilha um paradoxo e Jesus compartilha uma penalidade. Nós hoje vamos falar sobre que Jesus mostra um padrão. Estes versículos falam de um padrão que Jesus Cristo deixou para nós podermos seguir, para que possamos ser genuínos seguidores de Cristo. Cada vez que Jesus começa
começava a atrair um grande número de seguidores, Jesus aumentava a sua explicação. E ele lhes dizia quão alto seria o custo de segui-lo, e as multidões desapareciam. Os irmãos estão lembrados quando ele falava e eles começaram a desaparecer. E depois ele disse aos discípulos: e vocês querem ir também? E Pedro disse: Senhor, para onde vamos? Tu tens as palavras da vida eterna. Para onde é que podemos ir? E ter o ensino, ter a direção que nos ofereces. Ele queria que eles soubessem que não seria barato nem fácil ser seus discípulos. Aliás, é coisa séria fazer profissão de fé ou afiliar-se a uma igreja. Nestes versículos, Jesus compartilha um padrão para o verdadeiro discipulado. Deixe-me lembrá-lo que nem todo mundo que afirma ser cristão pode realmente ser chamado de discípulo de Jesus. Aqueles que seriam seus discípulos, seus seguidores, têm 4 requisitos que devem cumprir nesta vida. E é isso que nós vamos conversar um pouquinho hoje. O que é que Jesus Cristo disse para nós podermos ser genuínos seguidores de Jesus Cristo? Mas, irmãos, hoje em dia nós ouvimos muita coisa. Muita coisa. Muitas igrejas muito grandes que estão pregando falsidades, estão pregando heresia. Eu não digo os nomes, mas há um pastor que disse, quando foi entrevistado porque é que ele precisava de um avião privado, um avião privado, ele disse: é porque eu não posso voar de um lado para o outro com os demónios que vão nos outros aviões. Estes aviões comerciais estão cheios de demónios e eu preciso ir sozinho em paz. Há um outro que, quando perguntaram a ele sobre a imoralidade, ele disse: eu não vou pôr mais peso sobre as pessoas, que a vida já é pesada. Eu vou tentá-los ajudar. E outros. E é isso que nós estamos ouvindo ao nosso redor. É essa a voz que está sendo pregado. E às vezes nós pensamos: quer ser uma igreja poderosa. Olha o povo que tem ali dentro. Houve alguém que disse: eu posso julgar o tipo de igreja que é pelo tamanho do parking lot. E eu, quando disseram isso, eu fiquei assim: mas o que é que o parking lot tem a ver com o que Deus faz dentro da igreja? Ele disse: é porque se o parque lá é grande, a igreja é boa. Se o parque é pequeno, a igreja está crescendo. Fiquei assim um pouco perplexo com isso. Porque o meu Deus tanto pode fazer aqui, como ali, como acolá, o mesmo milagre. Eu não sei qual é o Deus que ele servia, mas o meu Deus pode. Jesus compartilha um padrão de ação. Uma forma a qual nós podemos aceitar para sermos genuínos seguidores de Jesus. A primeira coisa que ele diz é: venha após mim. Quando Jesus disse estas palavras, seus homens certamente se lembraram de quando ele os chamou pela primeira vez para segui-lo. Há cerca de 2 anos antes, eles deixaram tudo para seguir a Jesus. Abandonaram família, amigos, ocupações e tudo mais e suas vidas para seguir a Jesus. Para o resto da multidão, naquele dia, este foi um chamado para um novo nascimento. Foi um chamado para assumir um compromisso pessoal com Jesus Cristo. Foi um chamado para eles virarem suas costas, tudo mais, e seguir Jesus Cristo. Nascer de novo, ser salvo, ou como você quiser chamar, é muito mais do que fazer uma oração ao altar. Muitas pessoas vão ao altar, fazem uma oração e professam conhecer Jesus Cristo. Mas a verdadeira salvação tem a ver com um compromisso radical de deixar a velha vida para trás e seguir Jesus para uma vida nova e muito diferente. Você pode orar a oração do pecador o dia todo e nunca ser salvo. Temos igrejas aqui de Roda, pregam o Pai Nosso 50 vezes e estão a caminho do inferno. Você percorre a estrada romana, você faz uma viagem através de João, ou segue qualquer outro método que as pessoas dizem, e nunca ter salvação.
O fato é que você só será salvo quando Deus o convencer dos seus pecados e o atrair para si mesmo. João 6,44. Quando Ele atrai você e você responde para Ele, pela fé, a salvação acontece. Aleluia. Eu fui salvo porque alguém orou por mim, Deus tocou no meu ser e eu acreditei e aceitei a salvação. Não foi por algo que eu era bom, ou algo que eu dava muito, ou algo que era assim, ou era assado. Foi porque eu aceitei a oferta da salvação, quando o Espírito Santo de Deus me trouxe e me convenceu que era pecador. Por verdadeira salvação, porém, não é alguma forma de crença fácil que o deixe inalterado. A verdadeira salvação, quando acontecer em sua vida, fará uma mudança tão radical em sua vida, que você começará a agir como uma pessoa diferente. Quem pode dar testemunha disso? Amém? Seus desejos e hábitos mudam. Seus interesses e compromissos mudam. Quando você vier a Jesus Cristo e for verdadeiramente salvo, você desejará segui-lo onde Jesus está e onde você deseja estar. Venha após mim. É o primeiro ponto aqui que nós falamos. Para a pessoa perdida, é um chamado para ser salva. Você está salvo? Para a pessoa salva, é um apelo ao compromisso radical. Está você seguindo Jesus totalmente, verdadeiramente e radicalmente? O número 2 é este. Venha após mim e depois ele diz, negue-se a si próprio, negue-se a si mesmo. Esta frase significa literalmente renegar completamente, separar totalmente de alguém. Esta palavra, este termo, significa literalmente nós deixarmos alguém. E se nós vamos aplicar à nossa vida, o que está dizendo é isto: deixa de seres quem tu és e sejas quem Cristo quer que tu sejas. Amém? Deixa de confiar nas tuas manias, nas tuas atitudes, nas tuas coisas, na tua maneira de ser, e deixa Deus guiar o teu viver. Está falando com totalmente desligarmos-nos de quem nós somos e deixar o Espírito de Deus encher o coração, encher a vida, encher o nosso caminhar, encher tudo que nós somos, para que possamos ser tudo que Ele quer que nós sejamos. Mas isso só acontece quando nós nos desligamos de nós próprios. No corpo, eu ainda sou quem sou, mas no Espírito, não sou quem era. Amém, irmãos? Good stuff. Aleluia, praise God. Negar a si mesmo não é a mesma coisa do que abnegação. Algumas pessoas praticarão abnegação, retendo certas coisas de si mesmos, como fazem algumas pessoas durante a Quaresma. Eu ouvi uma pequena uma vez dizer que, pelo tempo da Quaresma, eu vou deixar de mastigar o gamo. E ele disse para mim, grande sacrifício. Não é disso que Jesus está falando. Negar a si mesmo é muito mais intenso do que isso. Negar a si mesmo implica que eu paro de ouvir a minha própria voz, eu paro de confiar em meu próprio poder, eu deixo de tentar cumprir as minhas próprias vontades e desejos. Quando eu realmente me nego, não tenho outra vontade senão a vontade do Senhor. Não tenho planos, mas os planos de Deus. Não tenho desejos, mas o que Ele quer para mim. Quando me nego, desisto de todos os meus direitos e entrego todo o controle da minha vida ao meu Senhor e Salvador Jesus Cristo. Os irmãos estão tão calados. Eu fico nervoso quando os irmãos estão calados. Eu não sei se estão ouvindo ou estão... quando é que ele vai acabar? 1 Coríntios 6, 19 a 20 diz, o quê? Não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes de Deus e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por um preço, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Só o que ele está dizendo é, no dia da nossa salvação, jamais nós pertencemos a nós próprios, nós pertencemos a Deus. O corpo
e espírito. Este é um conceito estranho aos nossos dias. A maioria das religiões e os ministérios mais populares estão focados em cuidar de si mesmo. Eles querem que as pessoas se sintam bem consigo mesmas. Eles querem aumentar o autoestima das pessoas. Eles querem que a humanidade se regozije com as suas realizações e com as suas capacidades. Jesus, por outro lado, quer que a humanidade saiba que sem Ele nada são e nada podem. João 15:5. Jesus está chamando aqueles que o revivificam como seu Salvador a assumir um compromisso total com o seu Senhor em suas vidas. Deus quer todo o nosso coração. Deus não quer ser o dono do nosso coração e ter inquilinos. Eu creio que todos aqui não querem alguém deixar viver nas suas casas. E mesmo se você tem casa de apartamento e tem alugado, você tem certas regras para aqueles inquilinos. E se aquele inquilino não se porta bem, sai fora. A Bíblia diz que o nosso coração é a moradia de Deus. Ele não quer ter inquilinos. Ele quer ter a casa toda para si próprio. E eu já estou às vezes fico um pouco triste e fico um pouco assim, meio abatido quando eu vejo irmãos que já experimentaram a bondade e a graça de Deus, o paladar do amor de Deus, e o seu coração está dividido. O seu coração é de Deus ao domingo de manhã e o resto da semana são eles que mandam. O terceiro ponto que ele fala naquele versículo é este: toma a sua cruz. Não, este é um ponto que precisa ser bem compreendido o que é que ele está falando. Porque ele não está dizendo, se o teu carro não funciona bem, isso não é a tua cruz. Se tu calhaste andar de noite, levantaste de noite por qualquer razão e deste um pontapé na cama e o teu dedo te dói, isso não é a tua cruz. Tens um patrão que é chato e não você, mais um dia, graças a Deus que é sexta-feira. Não é a tua cruz. Isso é vida. Nós temos uma vida. Mas o que Jesus Cristo fala sobre a sua cruz é muito mais profundo do que isso tudo. Porque olha o contexto. Os historiadores dizem que mais ou menos 30.000 pessoas foram crucificadas pelos romanos durante a vida de Jesus. Assim, cada pessoa que ouviu Jesus dizer estas palavras sabiam exatamente o que é que ele estava falando. Naquela época, a cruz era uma joia, não era uma joia ou uma decoração no prédio de uma igreja. A cruz era um instrumento de vergonha, humilhação, sofrimento, tortura e morte. Quando um homem tomava a sua cruz, ele sabia que estava a caminho de ser crucificado e morrer. Quando Jesus chamou estas pessoas para tomarem a sua cruz, elas sabiam exatamente do que é que ele estava falando. Mas infelizmente nos nossos dias, essa mensagem ficou para trás. E em alguns círculos, não se fala na cruz. Não se fala no sangue. Não se fala no arrependimento. A vida já é pesada. Quem sou eu para pôr mais peso sobre eles? Não se fala naquilo que é necessário para o perdão e a transformação do nosso ser e a vida eterna. Algumas pessoas pensam que fardos da vida são a sua cruz. Mas quando Jesus diz aos seus discípulos para tomarem a sua cruz e segui-lo, Ele está nos chamando a morrer para nós mesmos. Ele está nos chamando a nos comprometermos a um estilo de vida até à morte. Até o dia do Senhor nos chamar para casa. Ele está dizendo,
Carrega a tua cruz até ao dia que chegares, fores chamado para casa. E Ele está dizendo, não tenhas vergonha de mim. Não fujas a falar de mim. Não fiques exaltado pelo meu nome. Pega a tua cruz e leva até o dia que te chamar para casa, que é o dia da morte, o dia do arrepentamento, até o dia que fores chamado para casa. Ele está nos chamando para suportarmos uma boa vontade, a vergonha, a reprovação, a humilhação, o sofrimento, o ódio, a aniliação, até à morte, que possam sobrevir àqueles que estão associados com Ele. Meus amados, diz-me uma coisa. Neste país, nós sabemos o que é carregar a cruz, à luz do que Jesus Cristo está falando. Nós aqui protestamos se está gente que está trabalhando ou não. Protestamos se está muito calor ou muito frio. Nós protestamos se o microfone trabalha bem. Mas o que Jesus Cristo está dizendo é isto. Se és meu servo, então não te assustes, então não tenhas vergonha, então não debaixo da reprovação, debaixo da humilhação, debaixo do sofrimento, debaixo do ódio, debaixo da alienação e até à morte. Se és meu servo, é essa a cruz que tens de carregar. Amém? Só quando você ouvir alguém dizer, ai, o meu marido hoje chegou a casa meio bêbado, é a minha cruz. Não é. É o pecado. É o pecado. Poucas pessoas estão realmente carregando a sua cruz hoje, meus amados. Muitos são rápidos a fazer concessões quando isso torna-se ser o caminho mais fácil. Os empresários mentiram para manter os seus clientes. Os cristãos mentem uns aos outros para salvar a face. O pessoal da igreja se comprometerá com o mundo para evitar ser escolhido ou humilhado por ser crente. Alguém aqui já foi humilhado por ser crente? Alguém aqui já falou de Jesus e os seus amigos fugiram? Quantos de vós trabalhavam nas fábricas e falavam de Nossa Senhora e do Nosso Senhor e do Espírito Santo aqui, da festa acolá, mas quando você falava da cruz do Calvário e de Jesus Cristo, reviravam o nariz, e de repente a hora do café acabou. Tomar a sua cruz significa que você está disposto a ser identificado com Jesus Cristo. A sua morte, a sua palavra, independentemente do que isso lhes custe pessoalmente, publicamente ou até financeiramente. Este não é um lado do cristianismo sobre o qual você ouve falar muito hoje. Não é popular falar sobre sacrifício, morte ou sofrimento. Mas é isso que se trata do cristianismo. É isso que se trata daquele que é genuíno servo de Deus e carrega a sua cruz. E há outra coisa mais, número 4, que ele diz. Por exemplo, ele disse, deixa-me cá recapitular, ele disse, venha após mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz, e ele diz lá mais uma vez, ele diz, e siga-me. Siga-me. Estes são os pontos necessários para nós seguirmos Jesus Cristo, genuíno, Salvador. O verdadeiro discípulo de Jesus nega-se a si mesmo e à sua antiga vida. O verdadeiro discípulo de Jesus toma a sua cruz e está disposto a dar tudo para a glória de Deus. O verdadeiro discípulo de Jesus toma o seu lugar atrás do Senhor e segue Jesus onde quer que Ele o leve. O verdadeiro discípulo caminha em total obediência e submissão ao Senhor Jesus Cristo. Eu aprecio a nossa irmã Larissa, uma jovem. Quantos jovens você conhece que deixa tudo e vai para o meio do mato
para povo que precisa de ajuda. Precisa de ajuda física, precisa de ajuda espiritual. E ela vai com a sua equipe. O último lugar que ela foi, se não me engano, ela começou, parece que foi de avião, depois foi de comboio, depois foi de avião, umas certas coisas que ela fez para chegar lá. Ela não é especial, mas é uma serva de Deus. E com ela a sua equipe, que vai com ela. Só o verdadeiro discípulo caminha em total obediência e submissão ao Senhor Jesus Cristo. Esta frase sugere a ação contínua. A ação, diga comigo, a ação contínua. A ação contínua. A ação ao domingo de manhã. E o resto da semana faça o que quiser. É uma ação contínua, diga, ação contínua. Desde o dia que você aceitou a salvação, até o dia que o Senhor chama para casa, é uma ação contínua. Negar-se a si mesmo e seguir o Senhor. Algumas pessoas seguem o Senhor quando precisam de ajuda. Mas tomam outro caminho quando a ajuda aparece. E estou tentando lhe ensinar hoje que não existem lugares baratos nas coisas do Senhor. Custa algo ser um seguidor do Senhor Jesus Cristo. E somente aqueles dispostos a segui-lo têm o fim e têm um galardão. Recebem um galardão. Mateus 7:21. Eu faço a pergunta. E eu não sei a vida de ninguém. Eu conheço vós todos, mas não sei o que é que você faz durante a vida. Podemos dizer honestamente que estamos totalmente comprometidos com Jesus quando outras coisas na vida vêm antes dele? Pensa bem. Podemos dizer honestamente que seguimos quando fazemos e o que queremos quando queremos? Você pode dizer honestamente que está carregando sua cruz quando nem consegue ser fiel à igreja? Você pode dizer honestamente que o segue quando julga e condena os outros? O que é totalmente contra o que Jesus nos ensina. Você pode dizer honestamente que o está seguindo quando o dinheiro e a prosperidade são o centro dos seus esforços? Já é tempo de os filhos de Deus, o povo de Deus, examinarem as suas prioridades para que Jesus Cristo faça a sua vontade e venha em primeiro lugar. Romanos 12:2, eu adoro este versículo. Eu adoro este versículo. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Em outras palavras, de outra maneira qualquer, você não vai experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A palavra-chave aqui é o Senhor. Quando você vem a Ele em busca da salvação, você está dando todo o controle a Deus. Você está se rendendo à sua majestade sobre si mesmo. Você está assumindo um compromisso radical e eterno de viver com Ele e achar melhor. A salvação genuína é pela fé, somente pelo meio da graça, mas produz mudanças drásticas na nossa vida. De todos os que o aceitam e recebem. E eu findo com esta pergunta, que só você pode responder. E eu desafio, meus amados. Eu faço isto muitas vezes por mim próprio. A Marita faz muitas vezes para ela própria. E por vezes nos leva a chorar até. Eu desafio a você a examinar a sua vida e ver se está genuinamente seguindo Jesus Cristo. À luz do que a Bíblia nos ensinou nesta manhã. Eu desafio para você analisar a sua vida e ver se Jesus Cristo é a prioridade dos teus dias.
porque os dias estão curtos. É você um verdadeiro seguidor de Jesus? Só você pode responder a esta pergunta. Let's pray.